aula de hoje a gente vai falar de aritmética de ponto flutuante. Eu vou começar essa aula com um experimento computacional. Vocês estão vendo aqui alguns números que eu defini, né? Eu vou chamar o A de 4/3. Com o valor do A, eu vou definir o B como sendo A menos 1. Com o valor do B, eu vou definir o C como sendo 3 vezes B. E com o valor do C, eu vou definir o E, que é 1 menos C. Antes de eu fazer essa conta no computador, vamos ver qual o valor do E aqui em aritmética exata, aritmética lápis e papel. O E é, por construção, 1 menos C. Agora o C, eu defini ele como sendo 3B. Então o E fica sendo 1 menos 3B. O B, por sua vez, é A menos 1. Então o E fica sendo 1 menos 3 vezes A menos 1. E se eu lembrar que o A é 4/3, então eu tenho que o E é 1 menos 3 vezes 4/3 menos 1. 4/3 menos 1 aqui, se eu fizer essa conta aqui que está dentro do parêntese, eu vou obter que esse resultado aqui é 1/3, que quando multiplicado por menos 3, que está aqui, fica menos 1. E aí eu tenho 1 menos 1, que dá 0. Agora vamos fazer essa mesma conta no computador? Eu vou começar colocando aqui format long para eu ter vários dígitos, tá? Para eu ter para o resultado que eu ver na tela ter o máximo de dígitos possível que esse sistema de esse computador aqui trabalha. O A eu vou definir como sendo 4/3. O B é A menos 1. O C é igual a 3 vezes o B. E o E é 1 menos C. A gente fez a conta lá no papel e sabia que o E era 0. Agora, se você olhar aqui, o E que a gente obteve aqui no computador, ele não é 0, né? Ele é 2,22 alguma coisa vezes 10 elevado a menos 16. Ele é um número pequeno, né? Da ordem de 10 a menos 16, mas não é 0 à risca. Por que isso acontece? A aula de hoje é essencialmente para responder por que isso aqui acontece. A gente vai ver como computadores fazem operações com ponto flutuante, como é que é a aritmética de ponto flutuante e por que ela comete esses erros aqui. A gente já tinha visto isso numa aula passada, naquele exemplo da calculadora, né, que eu fiz uma conta com 2 elevado a 53 mais 1 menos 2 a 53, isso deu 0 na calculadora, né, em vez de dar 1. É, é, Vamos ver aqui então por que isso acontece? Como é que são as operações em ponto flutuante? Eu tenho as 4 operações aritméticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas como é que elas são definidas aqui? Para começar, se eu quiser somar x e y em ponto flutuante, eu não vou trabalhar com x e y exatos, eu vou trabalhar com o float de x e com o float de y. Ou seja, as representações no sistema de ponto flutuante do número x e do número y, que já podem ser não exatas, como a gente viu na última aula, né? Se eu já começo com uma representação não exata, não tem a menor chance dessa conta aqui ser exata, né? Agora, em alguns casos a gente tem representação exata, mas mesmo nesse caso a gente vai ver que às vezes, mesmo tendo representação exata, algo pode sair errado. A soma em ponto flutuante é feita assim: eu tenho a representação do x, eu tenho a representação do y. Eu faço essa soma aqui, com essas representações, eu faço essa soma de maneira exata, mas depois eu represento o resultado dessa soma. E para representar eu tenho que arredondar ou truncar, né? Porque isso pode ser maior do que, pode ter mais dígitos do que eu consigo guardar no meu sistema de ponto flutuante. A diferença, a multiplicação e a divisão são feitas de maneira análoga. Eu faço a diferença com as representações computacionais do x e do y, eu faço a multiplicação com essas representações computacionais, ou eu faço a divisão, e depois eu represento o resultado dessa operação, arredondando ou truncando. Vamos ver aqui um exemplo na prática? Eu tenho um sistema de ponto flutuante aqui, que é decimal, ele tem expoentes correndo nesse intervalo de menos 1022
até 1023, que é um intervalo bem amplo de expoentes, só que ele tem 4 dígitos apenas. Ele é fictício por causa dessa razão aqui, de ter 4 dígitos, mas ele é bom para propósitos didáticos. Eu vou ter o número x aqui e o número y que eu vou operar. O número x é 9.370, o número y é 12,72. Para eu fazer conta aqui com esses números, a primeira coisa, eles têm que ser representados em ponto flutuante. E representar eles em ponto flutuante é colocar naquele formato mantissa vezes base elevado a um certo expoente. Então, o 9.370 é representado assim, 0,9370 vezes 10 a menos 4. Se você multiplicar essa mantissa por essa base elevada a esse expoente aqui, você vai ver que dá esse número. E esse número aqui é 0,1272 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai mover essa vírgula duas casas para a direita, você vê que dá esse número, né? A representação tanto do x quanto do y aqui é exata, né? Eu não fiz nenhum tipo de aproximação, eu não perdi informação por truncamento e não modifiquei o número com arredondamento. Agora vamos ver como é que esses números aqui se comportam quando eu faço a soma em ponto flutuante? Qual o resultado que eu vou obter com isso? Se eu me recordar da definição da soma em ponto flutuante, é o quê? É eu pegar as representações do x e do y, somar elas e representar isso em ponto flutuante. A representação do x está aqui, 0,9370 vezes 10 à quarta. A representação do y está aqui, 0,1272 vezes 10 ao quadrado. Para somar isso, eu tenho que reparar o seguinte, que esses números estão aqui, eles têm uma mantissa com a mesma quantidade de dígitos, mas o expoente ao qual eu estou levando a base aqui é diferente. Para eu poder somar isso aqui, eu tenho que colocar o expoente que eu estou levando a base 10 aqui igual nos dois casos. E eu faço isso como? Eu transformo esse aqui de 10 ao quadrado para 10 à quarta. Como? Eu multiplico por 10 ao quadrado, esse número aqui vai dar 10 à quarta. Mas para manter a igualdade aqui, se eu multipliquei por 10 ao quadrado aqui, eu tenho que dividir também. E quando eu divido por 10 ao quadrado, eu insiro 2 zeros aqui depois da vírgula, antes do 12,72, né? E eu fico com isso aqui. Ao somar esses dois números aqui, tendo o mesmo expoente aqui, eu posso juntar as mantissas aqui entre parênteses e eu tenho isso. Se eu agora operar, fizer essa mantissa mais essa mantissa aqui, eu fico com esse número aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos depois da vírgula. Agora, se a gente lembrar, esse sistema de ponto flutuante tem 4 dígitos apenas. Então, ele não tem como guardar esse número aqui de forma exata. O que ele tem que fazer, então, aqui agora? Quando eu for representar esse número aqui, a representação computacional desse número que está aqui vai ter que descartar esses dois últimos dígitos aqui. Então, se é um sistema baseado em truncamento, eu simplesmente jogo fora o 7 e o 2 e fico com 0,9382 vezes 10 à quarta. Agora, se for um sistema baseado em truncamento, como esse 7 aqui é maior que o 5, eu vou modificar esse 2 aqui para compensar um pouco a perda de precisão por jogar a informação fora. Eu transformo o 2 em 3 e eu tenho aqui a representação com arredondamento sendo 0,9383 vezes 10 à quarta. Vamos ver agora o produto. O produto entre dois números em ponto flutuante é definido como isso, o float do produto dos floats. Esse primeiro número aqui está aqui, multiplicado por esse número aqui. O 10 à quarta vezes 10 ao quadrado vai dar 10 à sexta. E se eu multiplicar essas duas mantissas, eu acabo com uma mantissa aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. E o 10 à sexta está aqui. Eu só consigo guardar 4 dígitos, vocês lembram? Então eu vou ter que modificar essa mantissa aqui para poder representar esse número computacionalmente. Se eu usar a estratégia de truncamento, o que eu vou fazer é jogar o 864 fora, e eu fico com 0,1191 vezes 10 à quarta. Agora, se eu usar arredondamento, aqui depois do 1, eu tenho um 8. O 8 é maior que o 5, né? Então, eu vou modificar esse 1 aqui, vou transformar ele em 2, para compensar um pouco da perda de precisão. Então, eu fico com 0,1192 vezes 10 à quarta como representação. Vamos ver aqui agora que contas foram essas que o meu sistema de ponto flutuante fez?
x mais y e x vezes y em aritmética exata produzem esses resultados que vocês estão vendo aqui. A adição dá 9.382,72 e o produto dá 119.186,4. Agora, quando eu fiz a minha conta num sistema de ponto flutuante que usa truncamento para aproximar os números que ele não consegue representar, a minha soma em ponto flutuante deu essa daqui, 0,9382 vezes 10 a quarta. E o meu produto deu 0,1191 vezes 10 a sexta. Se eu pegar agora e fizer o produto dessa mantiça por essa base vezes esse expoente aqui, eu vou mover a vírgula algumas casas para a direita. 4 casas aqui no caso, e aqui eu vou mover a vírgula 6 casas para a direita. Se você olhar esse resultado, olha, a soma aqui em ponto flutuante deu como resultado 9.382, que é diferente do 9.382,72. Eu perdi essas casas aqui, essa parte fracionária de precisão, né? E o produto ainda é mais crítico. O resultado desse produto aqui deu 119.100, que é relativamente longe do 119.186,4, que seria o resultado exato, né? Agora, quando eu uso arredondamento, os resultados estão aqui, né? Se eu fizer essa mesma análise, no arredondamento, a minha soma deu 9.383. Ainda está errada, mas está um pouquinho menos errada que a outra, né? Está mais próximo do valor correto. E o produto deu 119.200, que também é um pouquinho mais próximo do valor exato do que no caso do truncamento, né? O que esse exemplo aqui visa mostrar para vocês e tentar fixar na cabeça de vocês é o seguinte, que em geral, operações em ponto flutuante não são exatas, elas não produzem resultados exatos, elas produzem resultados aproximados. Até quando os números que eu estou operando têm representação exata num sistema de ponto flutuante, que era o caso aqui. Se vocês lembrarem o slide anterior, o x e o y não tinham representação exata, né? Eu não fiz aproximação nenhuma para colocar eles nesse computador aqui. Mas quando eu operei com eles, o resultado o resultado dessa operação não é exato, é aproximado. Qual o erro que eu cometo ao fazer uma operação de ponto flutuante? Esses exemplos que eu mostrei para vocês, às vezes trazem uns erros exagerados, mas é para fixar na cabeça de vocês. Felizmente, para a imensa maioria das operações de ponto flutuante que a gente faz, o resultado, apesar de ter um erro, ele é muito pequeno, então de modo que isso é muito útil para fazer contas práticas. A gente usa calculadora e computador há muitos anos já para fazer conta. E funciona maravilhosamente bem. Nas 4 operações aritméticas, você tem um errinho na operação de ponto flutuante, mas esse erro entra aqui numa forma multiplicativa. Todas as operações têm aqui um fator 1 mais epsilon, é, é, introduzindo um erro, mas esse epsilon aqui, ele é muito pequeno. Ele é menor ou igual que a precisão da máquina, que a gente sabe que é um número pequeno, né? Então, o efeito do erro numa operação de ponto flutuante individualmente, normalmente é muito pequeno. Exceto alguns casos patológicos, como a gente já viu aquele caso da calculadora, que erra a conta com 2 elevado a 53, o erro na maioria das operações de ponto flutuante é muito pequeno. Tá? O erro relativo é menor do que a precisão da máquina, porém, como essas operações aqui têm um certo erro, isso ocasiona que a aritmética do computador perde algumas propriedades que a aritmética lápis e papel, a aritmética usual tem. As operações de ponto flutuante não são nem associativas e nem distributivas, elas não têm essas duas propriedades, tá? Eu quero agora trazer para vocês alguns exemplos para ressaltar o quão importante é isso e o quão catastrófico pode ser isso se você não tiver cuidado com o que você está fazendo quando você faz contas com ponto flutuante. Sem ter o devido cuidado, algumas tragédias até podem acontecer. Eu vou falar de 3 situações aqui que eu estou chamando de desastres envolvendo ponto flutuante.
O primeiro deles aconteceu entre os anos de 82 e 83, 1982 e 1983 no Canadá. Se passou na Bolsa de Valores de Vancouver. Eles mudaram o índice da Bolsa em janeiro de 82 e inicializaram ele com 1.000 pontos, com 3 casas decimais depois da vírgula, para contabilizar o índice da Bolsa de Valores de Vancouver, tá? Ele foi inicializado aqui em janeiro de 82 com esse valor aqui, 1.000 pontos, e a atualização desse índice passou a ser feita com 3 casas decimais de precisão. Um pouco mais, quase 2 anos depois, em novembro de 83, o índice da Bolsa estava marcando 524,811. Ela teve quase 50% de desvalorização nesse intervalo aqui, entre janeiro de 82 e novembro de 83. Mas não era a sensação que os analistas de mercado tinham, eles tinham a impressão que a Bolsa estava indo bem. E, para surpresa, na época, se percebeu que esse valor aqui estava caindo por causa dos erros acumulados na operação de ponto flutuante. 3 casas decimais não era algo suficiente para garantir a precisão na atualização desse índice. E os pequenos errinhos que eram cometidos individualmente a cada operação de atualização desse índice se acumularam e viraram um erro catastrófico, que vocês estão vendo aqui. Quantas pessoas perderam dinheiro nisso aqui? Muitas, né? Quando esse índice foi corrigido, nesse período aqui, ele foi atualizado para um valor de 1.098,892. Então, em vez de quase 50% de queda, o que a Bolsa teve nesse período aqui foi uma alta de quase 10%, né? Ainda muito mais crítico do que isso aqui foi o acidente com um míssil Patriota em 25 de fevereiro de 1991, durante a Guerra do Golfo Pérsico. Um pelotão dos aliados estava numa base militar no Iraque, e esse pelotão era protegido contra chuva de mísseis inimigos por uma bateria antiaérea que usava mísseis Patriota. Um míssil Patriota está ilustrado nessa foto aqui. Essa bateria antiaérea funcionava assim: o inimigo disparava um míssil, a bateria disparava um outro míssil para interceptar o míssil que vinha na direção da base. O que acontece é que o sistema de rastreamento, o sistema de orientação desse míssil, ele tem um software que faz contas em ponto flutuante. O sistema fez algumas contas erradas. Ele teve um acúmulo de erro também, no estilo do que aconteceu na Bolsa. Contas foram feitas em sequência e os erros foram acumulando a um ponto que comprometeu o sistema de navegação do míssil da bateria antiaérea, o míssil que deveria interceptar o míssil inimigo. Então, como a bateria não conseguiu interceptar o míssil inimigo, ele caiu na base, matou 28 pessoas e feriu mais de 100. Então, num caso extremo, um erro com ponto flutuante pode levar até a morte de pessoas, tá? E o terceiro desastre que eu quero comentar aconteceu em 4 de junho de 1996. Foi a explosão de um foguete Ariane 5. Esse foguete foi lançado, ele estava levando um satélite para o espaço, e alguns segundos depois que ele foi lançado, ele se desgovernou e explodiu no ar. O prejuízo estimado na perda desse foguete e da carga que ele carregava é da ordem de 500 milhões de dólares. O que aconteceu? Houve uma conversão de um número em ponto flutuante para um número inteiro. Isso comprometeu também o sistema de navegação do foguete, ele perdeu o rumo e acabou explodindo, em função da trajetória muito íngreme que ele tomou. Então, pessoal, a importância da gente estudar a aritmética de ponto flutuante é para entender que o computador o tempo todo está fazendo contas erradas. É importante também lembrar que isso, na maioria das vezes, não é crítico. Você faz conta com o computador já há mais de meio século e essas contas funcionam, você projeta foguetes, você projeta prédios, tudo isso, você usa o computador para fazer diferentes tarefas e isso funciona. Mas, em alguns casos, isso pode ser crítico, especialmente quando a gente usa algoritmos que tendem a amplificar esses erros de ponto flutuante, como a gente vai ver nesse curso. Então, é importante a gente saber que
Para, trabalhar com ponto flutuante de maneira segura, você tem que estar ciente de alguns fatos, tá. Então, nesse curso aqui, a gente quer dar uma visão sobre isso. Para fechar essa aula, eu vou deixar 2 exercícios teóricos para vocês pensarem em casa. No primeiro, eu dou um sistema de ponto flutuante de brinquedo aqui, um sistema decimal com 3 dígitos de precisão e com os expoentes correndo entre -3 e 4. Para representar um número que não está nesse sistema, a gente usa truncamento aqui, tá bom? Eu peço para você o seguinte, qual o resultado dessa conta que está aqui nesse sistema de ponto flutuante? 10 à terceira mais 1 menos 10 à terceira. Vocês já sabem fazer conta em ponto flutuante, vocês sabem representar números em ponto flutuante, faça essa conta aqui em casa e me diga depois qual é o resultado. O segundo exercício teórico, o sistema de ponto flutuante, para vocês se orientarem aqui, é o I3E754. É um sistema realista de precisão dupla. Ou seja, ele é binário, tem 53 dígitos de precisão, e os expoentes correm entre -1022 até 1023. Eu quero que vocês expliquem o seguinte, por que a maioria dos dispositivos eletrônicos, calculadoras, computadores, ao fazer essa conta aqui, que a gente viu no outro vídeo, eles erram. A conta é 1 mais 2 elevado a 53, menos 2 elevado a 53. Se você não viu esse vídeo ainda, procura no canal esse vídeo aqui que vocês vão ver que a maioria dos dispositivos eletrônicos faz essa conta como zero. Vocês já têm bagagem teórica depois dessa aula aqui para entender o porquê que essa conta dá zero e eu queria que vocês me explicassem isso, tá? Pessoal, se vocês gostaram dessa aula, pode ficar à vontade para compartilhar ela, pode dar um curtir, tá? E até a próxima.